Olá, mais um vídeo aí do canal do outro lado da história, dando continuidade aí a essa série sobre revisionismo histórico, onde eu trago personagens, né, importantes da história que é pouco falado, poucos conhecem, mas que são muito importantes, né? Primeiro episódio falando aí da Princesa Isabel, no segundo André Rebouças, e agora eu vou falar sobre José do Patrocínio, ou Zé dos Patos para os íntimos, ou como na sua certidão de nascimento, José dos Carlos do Patrocínio, que nasceu em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 9 de outubro de 1853. Era filho de um vigário, né, um religioso, e com uma quitandeira. Importante ressaltar aqui, a mãe dele era escrava. Muitos biógrafos de José do Patrocínio dizem que a mãe dele também era escrava, além de quitandeira. E qual é a importância disso? Porque quando a gente fala de escravos, muitas pessoas acham que os escravos eram todos iguais, como aqueles que passam nas novelas ou nos filmes. E não era. Existia uma diferença entre o escravo da zona rural e da zona urbana. O escravo da zona rural, normalmente é esses escravos que a gente vê em novelas, enfim. O escravo da zona urbana ele é um pouco diferente. Ele é o que nós podemos comparar com uma empregada doméstica, por exemplo. A diferença é que ele não ganhava um salário. Ele trabalhava para alguém, mas ele não ganhava um salário, mas ele tinha a sua vida particular, né? Tinha sua casa, enfim. A mãe dele, inclusive muitos tinham profissões, né? Como forma de juntar dinheiro para comprar a sua liberdade, as cartas de alforria. E provavelmente a mãe de José do Patrocínio se encaixa nesse princípio aqui, tá? Bom, com 15 anos ele vai se mudar, José do Patrocínio, para o Rio de Janeiro, onde ele vai construir uma vida importantíssima, né? E vai entrar para a história. Mas antes disso, é importante falar que José do Patrocínio era um daqueles negros diferentes da época, né? Como André Rebouças, enfim, que não era escravo, né? Que era negro no Brasil, que a escravidão existia, mas que tinha uma vida diferente deles. Além de ser livre, né? Ele tinha acesso a algumas coisas que a maioria dos negros não tinha naquela época. Tinha uma boa vida, digamos assim, relativamente falando, graças ao pai dele, vigário, que apesar de não o reconhecer como filho, mas o ajudava financeiramente, tá? Bom, José do Patrocínio é um importante abolicionista da história do Brasil, assim como Princesa Isabel, André Rebouças, foi um importante abolicionista. Esses três personagens eles estão ali juntos, são contemporâneos na história da abolição da escravidão, né? E aí o José do Patrocínio ele virou um abolicionista a partir do momento que acontece um fato importante na sua vida. Ele tinha uma vida, como eu já falei aqui, relativamente boa, né? Era livre, enfim, tinha bons estudos. E aí um dia ele voltando a cavalo com um amigo dele, ele queria entrar na propriedade onde ficava a igreja da sua cidade, onde o pai dele, né, era o responsável. E aí ele pediu para um escravo, né, que aí o clero tinha, né, escravos, assim como o império também tinha. E aí ele vai pedir para ele abrir o portão para eles entrarem. O escravo demora, né, para abrir o portão. E aí ele vai e bate no escravo, machuca ele seriamente. E aí o pai dele, o vigário, vai dar uma daquelas que a gente chama hoje de pagação, mas aquelas bem severas nele. Ao ponto dele cair em si e entender o absurdo que ele cometeu, né? E começar a lutar pelo fim dessa prática aqui no Brasil. Inclusive ele vai ajudar a libertar muitos escravos lá no campo dos Goitacazes, inclusive muitos que era da igreja do pai dele, e aí vai ter um certo atrito com o pai dele em alguns momentos. E aí, bem, ele vai para o Rio de Janeiro, e aí ele vai trabalhar lá como aprendiz numa farmácia. Depois ele vai, com a ajuda de amigos, ele vai começar a estudar. Inclusive ele vai estudar o suficiente lá no Rio de Janeiro para cursar o curso de medicina.
mas devido a alguns problemas que ele teve, principalmente com alguns professores, né, que naquela época o preconceito era muito grande com negros, que estudavam, né, que entravam nas chamadas universidades da época, ele vai conseguir se formar em farmacêutico, não vai se formar em medicina, apesar de ter estudado o suficiente para se formar para tal profissão. E aí ele vai se formar e vai virar um profissional farmacêutico. Mesmo assim, ele vai passar por grandes necessidades, vai passar fome, vai morar um tempo assim na rua. E até que um dia um amigo dele, da época que ele estava estudando, filho de um capitão, leva ele para a sua casa. E o padrasto, né, que esse amigo dele não era filho direto do capitão, era de consideração. O capitão, né, vai pedir para que José do Patrocínio, devido à inteligência que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, pedir para que ele se torne professor dos seus filhos menores. E ele vai ficar morando lá e, enfim, vai ser a salvação dele, né? Graças aos estudos, ao conhecimento dele, ele vai virar professor daquela família, dos filhos do capitão. E ao mesmo tempo vai ter um lar para poder morar, comida, para sobreviver, né? E aí, passa-se um tempo, ele casa com uma das filhas desse capitão. Acho que ele tinha 2 filhas. E ele vai se casar com uma delas, que é a Henriqueta Senna, o nome dela. Bom, depois José do Patrocínio vai trabalhar como jornalista e ele vai ser, no caso, um articulista em versos no jornal Gazeta de Notícias, lá no Rio de Janeiro. E aí passa-se um tempo, um amigo dele, Ferreira de Menezes, que era dono de um jornal, Gazeta da Tarde, morre. E José do Patrocínio, com a ajuda do seu sogro, compra esse jornal e vira dono de jornal. Tá? Com esse jornal ele vai fazer a sua apologia ao fim da escravidão no Brasil, né, juntamente com a Princesa Isabel, André Rebouças. Enfim, vai se tornar um monarquista devoto da Princesa Isabel, né? Inclusive vai ser um dos responsáveis a ajudar a criar a tal da Guarda Negra, que eu já falei num dos vídeos aí do canal, que era um grupo de escravos libertos que se juntaram para proteger o Império e principalmente a Princesa Isabel pela luta dela pelo fim da escravidão. José do Patrocínio vai ajudar a montar essa Guarda Negra, tá? Com a expulsão, né, o golpe de 1889 que expulsou a família real do Brasil, assume a República com seus militares. E aí ele vai virar um republicano. Muita gente cunha isso como uma traição e tal, mas José do Patrocínio era um cara que gostava muito da boa vida, né? Então ele gastava mais do que ele arrecadava, ao ponto de ter muita dívida. Com o fim da monarquia, ele vai precisar se aproximar da República, o novo governo da época, para tentar salvar o seu jornal e as suas dívidas. Só que os republicanos não vão aceitar ele, vão escorar ele na sociedade, ele vai entrar para o ostracismo, vai ficar esquecido na sociedade e vai morrer em janeiro de 1905, vítima de tuberculose, em Inhaúma, no Rio de Janeiro, tá? Pobre, isso é importante também, vai morrer pobre. Só que José do Patrocínio antes de eu falar mais algumas coisas sobre ele, tem uma curiosidade sobre ele aí, que ele vai ser a pessoa que vai registrar na história do Brasil o primeiro acidente automobilístico com o seu amigo poeta Olavo Bilac, né? Ele comprou um carro aí francês e sofreu um acidente, foi o primeiro da história do Brasil. Então tem essa curiosidade extra sobre José do Patrocínio. Bom, José do Patrocínio, além de porque eu trouxe a história dele aqui, porque é importante a gente falar, né, de um líder negro, né, um cara importante, que lutou pelo fim da escravidão, que é pouco falado, pouco conhecido. E José do Patrocínio também mostra na sua história que mesmo com as adversidades da vida, a gente não pode desistir
e que sim, os estudos salvam as pessoas de uma vida ruim, né? Se você se dedica, estuda, trabalha, você se salva e consegue se livrar de uma vida ruim, tá? Então ele é um desses caras que sofreu muito, que poderia, né, se vitimizar. Ah, eu sou negro, uma sociedade que tem preconceito, meu pai não me reconhece como filho, minha mãe é uma escrava, né? Eu estudei, mesmo assim, né, passei fome e outras necessidades, vou me desvirtuar. Não, ele continuou perseverante na sua luta e virou um ícone da história, que mostra que você perseverando, você chega em algum lugar e estudando e trabalhando juntamente. Então ele é um daqueles personagens que serve sim como inspiração aquelas pessoas que acham que devido às dificuldades deve desistir e procurar algo mais fácil, tá? Bom, esse é o vídeo de hoje e aquele bom e velho recado, né? O convívio dos iguais gera a burrice, o convívio dos diferentes gera a inteligência.